Graça e paz a todos. Vamos todos orar pela vida do Maurício, para que ele seja um instrumento nas mãos de Deus hoje. Estendam suas mãos. Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é poderoso, o Senhor tem sido bom, Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, abençoe a vida do Maurício, abençoe as palavras dele, que a palavra dele seja a Tua voz, reinando para nós, nos instruindo, nos aperfeiçoando. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz. Amém? Pode se assentar. O tema da mensagem dessa manhã é o encontro que define. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha sua irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Adoração, irmãos, é o que constitui o cerne de tudo o que nós, como cristãos, somos e o que nós fazemos na nossa vida. O cristão, ele nasceu, o cristão, não só o cristão, na verdade o ser humano, né? O ser humano foi criado para quê? Para adorar. O problema é que os homens acharam tantas coisas para adorar. Alguns adoram os seus bens, adoram o dinheiro, os homens adoram o seu imóvel, adoram o seu trabalho, eles adoram a casa, eles adoram viajar. E quando eu digo adorar, é onde está o coração do homem, onde está a sua vontade, onde está o seu maior prazer. Só que o ser humano foi criado para adorar apenas um ser. Esse ser é Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, o Deus Criador. Então a adoração, ela é feita de inúmeras formas, mas a verdadeira adoração é aquele que adora o Senhor. E adorar o Senhor também pode ser feita de inúmeras formas. É um mundo variado que nós podemos adorar o Senhor. Muitas pessoas acreditam que adoração é cantar. Mas cantar, tocar um instrumento, não é o único jeito de adorar o Senhor. É apenas uma das formas de adorar a Deus. Nós adoramos quando nós servimos o próximo, como nós vimos aqui no vídeo, adorando a Deus, entregando presentes para as crianças. Nós adoramos o Senhor trazendo os alimentos aqui na cesta para doar para os necessitados. Nós adoramos o Senhor quando oramos pelo nosso próximo. Nós adoramos o Senhor quando nós, obviamente, cantamos aqui na igreja. Nós adoramos o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Mas a adoração que eu quero falar aqui nessa manhã é da adoração quando nós paramos e quando nós ouvimos o Senhor. E numa sociedade que hoje é tão frenética, uma vida tão corrida, tão louca, muitas vezes nós esquecemos que parar e que ouvir o Senhor também é uma adoração, também é um estilo de vida.
e a vida do cristão precisa ter esse item de ouvir a Deus. E nessa passagem que nós estamos vendo aqui, o Senhor está com os seus discípulos e ele está chegando no povoado de Betânia. Betânia ficava a 3 quilômetros apenas de Jerusalém, é mais perto do que nós chegarmos aqui a Cambé. Jesus estava então provavelmente indo nas suas festas anuais na cidade de Jerusalém. E todos os judeus faziam todos os anos, eles se reuniam na cidade de Jerusalém para comemorar as suas festividades, as festividades judaicas. E lá na cidade de Betânia, Jesus possuía uma casa. E sempre que Jesus ia para Jerusalém, provavelmente ele parava nessa casa desses amigos na cidade de Betânia, que são os personagens conhecidos, ou as personagens conhecidas de Marta, Maria e o seu irmão Lázaro. Provavelmente você conhece a história desses amigos de Jesus, porque eles estão relatados 3 vezes nos evangelhos. E Jesus, então, provavelmente se hospedava com uma certa frequência, e reparem que a casa era a casa de Marta. Lucas aqui revela que a casa era de Marta, e Jesus se hospedava, então, na casa dos seus amigos, na casa de Marta. E nesse fato, Jesus, com os seus discípulos, ele chega na casa de Marta, e obviamente, como todos os encontros de Jesus com os seus discípulos, com os seus amigos, o Senhor, ele trazia os seus ensinamentos. Então Jesus reúne ali os seus discípulos com os seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, e ali Jesus estava ensinando. E nós vemos nesse texto aqui, amados irmãos, que assim como eu disse que a vida cristã é constituída de diversas formas de adorar o Senhor, nós vemos aqui que tanto Marta quanto Maria estavam adorando e estavam servindo a Jesus. Só que cada uma estava servindo Jesus de uma forma diferente. Marta estava agitada, estava fazendo as coisas da casa, enquanto Maria, ela estava preocupada em sentar-se aos pés de Jesus, mas não apenas ficar sentada, e também ouvir. Tanto Marta quanto Maria, elas se importavam em agradar e em servir a Jesus. O interesse delas, irmãos, era de servir o Senhor. O coração delas estava voltado para servir o Senhor, só que cada uma da sua forma. E ambas estavam se esforçando para servir a Cristo com alegria. É como os irmãos aqui na igreja, cada um faz uma função, mas todos nós estamos conectados com o mesmo propósito, que é servir a Cristo Jesus de todo o nosso coração, amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então, eu imagino ali Maria, sentada aos pés de Jesus, e é como se ela estivesse vidrada, ela estava olhando para o Senhor, e o coração dela estava sedento por ouvir as palavras que Jesus iria proferir, os ensinamentos que Jesus iria proferir, porque afinal de contas, todos os ensinamentos, todas as palavras que saíam da boca de Cristo Jesus, eram palavras poderosas, eram palavras de ensino. No entanto, que nós estamos aqui para ouvir aquilo que Jesus falou aos seus discípulos, e ficou registrado nos evangelhos. E não era todo dia que esses amigos viam Jesus, não sei se era 2, 1 vez ou 3 vezes por ano que Jesus ia a Jerusalém, e nessas idas, todas as vezes ele estava lá na casa de Marta, de Maria, mas fato é que Marta e Maria e Lázaro sabiam que o momento em que eles estavam com Jesus era um momento precioso, era um momento único. Ouvir as palavras de Jesus pessoalmente. Hoje nós sentimos a presença do Senhor, nós sabemos que Ele está aqui em espírito e em verdade. Mas Marta e Maria estavam vendo Jesus e estavam ouvindo dele a sua voz, os seus ensinamentos, e elas queriam dar o devido valor para esse momento, que era um momento especial. Porém, nas 3 vezes, irmãos, que aparecem nos evangelhos, Marta e Maria, as 3 vezes Maria está aos pés de Jesus. No evangelho de Lucas aqui,
Nós vemos Maria aos pés de Jesus, ouvindo o Senhor. No Evangelho de João, lá no capítulo 10, nós vamos ver o relato de Lázaro quando ele morre. E Jesus chega lá então em Betânia, onde Lázaro foi enterrado, e quando Maria descobre que Jesus estava ali, Jesus manda avisar a Maria que ele havia chegado. Maria sai correndo e se joga aos pés de Jesus para chorar, para prantear a morte do seu irmão. Já no capítulo seguinte, no capítulo 11 do Evangelho de João, nós vemos o relato de Maria prostrada aos pés de Jesus, mas dessa vez ela está prostrada de uma forma diferente, é para derramar ali aquele perfume caro, caríssimo. E ela então lava os pés de Jesus com os seus cabelos. Então Maria unge os pés do Senhor com os seus cabelos, como uma forma também de adoração. Agora, queridos irmãos, reparem que Maria está prostrada aos pés do Senhor, ela está ali dobrada, com os seus joelhos dobrados, para ouvir os ensinamentos de Jesus, enquanto a sua irmã está agitada, enquanto a sua irmã está correndo para lá e para cá. E ao mesmo tempo em que Maria, 3 vezes é relatado nos evangelhos, prostrada aos pés de Jesus, as mesmas 3 vezes, os mesmos 3 relatos mostram que Marta está agitada. Será que Marta era uma mulher que corria para lá e para cá? Será que era ansiosa a Marta? Ou é só eu que penso isso? As 3 vezes Marta está agitada. Marta está esbaforida, como diz o pastor João. Palavra bonita, esbaforida. Marta está agitada, correndo para lá e para cá. Mas também não é para tanto, né, amados irmãos? Você já pensou preparar comida para 13 homens? Mais Lázaro se estivesse ali, mais os convidados, mais Maria que não estava ajudando ela. Você já pensou a correria? Não tinha fast food, não tinha pizzaria, não tinha iFood para pedir comida. Marta provavelmente era aquela pessoa que tinha o toque da limpeza, não sei, eu estou imaginando aqui com essa agitação dela. Eu quero deixar tudo preparado. Por quê? Porque eu quero servir a Jesus. Eu quero deixar o meu melhor, eu quero preparar o meu melhor para o Senhor. E ela sai correndo de um lado para o outro. Ela fica desesperada. Só que, amados irmãos, vem um ensinamento para nós aqui, que muitas vezes nós estamos tão corridos, tão agitados, nessa sociedade que nos cobra tanto uma performance, um trabalho tão agitado. Tem uma palavra em inglês que as pessoas estão usando agora, workaholic, aquela pessoa que vive para o seu trabalho. E aqui não é só o trabalho secular, é o trabalho aqui para Cristo, tanto que não há diferença no trabalho na igreja e o trabalho de fora. O apóstolo Paulo vai dizer: tudo que façais, façais para a honra e para a glória do Senhor. Se eu estou trabalhando na igreja, ou se eu estou trabalhando ali no meu trabalho de fora, eu tenho que fazer como se eu faço para o Senhor. Só que o problema é que antes de nós servirmos para Deus, é importante nós verificarmos a nossa vida com Deus. Antes da minha vida para Deus, eu preciso verificar como está a minha vida com Deus. Nós ficamos tão agitados em querer fazer. E muitas vezes nós esquecemos como está a nossa vida com Deus. Se nós paramos, se nós ouvimos a voz do Senhor, porque eu não sei se você sabe, mas Jesus também fala no silêncio. O Senhor também fala no silêncio. E é muitas vezes no silêncio de Deus que nós aprendemos muitas coisas. Às vezes o Senhor está em silêncio e nós queremos ficar agitados. Mas o Senhor não está falando comigo, o Senhor não está agindo, o Senhor não está fazendo, o Senhor não está vendo a minha situação, o Senhor não está vendo o meu problema. Mas às vezes é no silêncio dele que Ele quer trabalhar na sua, na minha, na nossa vida. Só que a gente fica na vida tão frenética, na vida tão maluca, nessa correria tão doida. E onde está o nosso tempo aos pés do Senhor Jesus?
Tem gente que é muito pronto para servir na casa do Senhor, que é muito pronto para servir no seu trabalho, que é muito pronto para fazer as coisas. É uma pessoa disponível a todo tempo. Só que se você chegar e perguntar para ela assim: ei, como está a sua vida com Deus, lá no seu secreto, lá na sua casa? A pessoa já começa a tremer os lábios. A pessoa já começa a chorar. Porque o cristão verdadeiro sabe o devido valor de quando você fecha a sua porta, de quando você abre a sua Bíblia, de quando você faz uma oração e você sente a presença de Deus com você, lá no seu quarto. Porque uma vida cristã se trata de relacionamento com Deus. É óbvio que Deus recebe o seu servir, o seu trabalhar, o seu fazer. É muito importante. É muito importante nós sermos como o samaritano que atendeu aquele homem na beira do caminho. É muito importante nós sermos embaixadores do reino de Deus e representar o reino do Senhor onde nós estivermos. Mas também é importante sermos como Maria, de sentar aos pés do Senhor e no silêncio ouvirmos a sua voz. Ouvirmos o Senhor falar conosco. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse algo e eu preciso repetir aqui para vocês ouvirem. Ele diz assim: toda vez que o trabalho para Cristo priva você da intimidade com Cristo, você está fora da prioridade de Deus. Se o seu trabalho para Cristo priva você da intimidade com Cristo, você está fora da prioridade de Deus. Porque o trabalho nunca pode substituir a nossa intimidade. São pessoas que estão cansadas na obra da obra. Irmãos, eu repito aqui, senão o pastor João vai ficar bravo comigo. Vai puxar minha orelha depois. Cansados da obra na obra, não se trata apenas da obra na igreja. Repito o versículo do apóstolo Paulo: tudo o que façais, façais para a honra e glória do Senhor. Se a sua vida aqui fora da igreja também está numa loucura, está numa frenese, se você também está agitado de um lado para o outro, se a sua ansiedade está num nível que você não consegue controlar, você precisa parar. Você precisa ter um tempo para a sua família, você precisa ter um tempo com Deus, você precisa ter um tempo de intimidade com o Senhor. É nesse tempo de intimidade com o Senhor que você vai ouvir a vontade dEle para você. É nesse tempo de intimidade com o Senhor que você vai descobrir qual é a sua prioridade. Eu faço uma associação aqui com a igreja primitiva, em que todos os irmãos estavam juntos e todos tinham em comum, lá no Evangelho, no livro de Atos, no capítulo 2, a gente vê o versículo dizendo que os irmãos vendiam os bens e eles dividiam entre eles e todos cooperavam uns com os outros. Porque quando nós cooperamos uns com os outros, não fica pesado para ninguém. Agora, eu preciso também dizer que o outro lado da moeda também não é verdade. Tem pessoas que falam assim: não, eu não vou servir na igreja porque é muito pesado. Não, eu tenho que servir sempre. Ah, eu tenho que fazer isso. Ah, não, eu não tenho tempo. Ah, aquilo outro. A pessoa que serve demais não está no centro, não está na prioridade de Deus. Agora, a pessoa que não faz nada também não está na prioridade do Senhor. Não adianta a gente querer fugir de servir a Deus. Não adianta a gente querer fugir do Senhor. Como eu disse, o fazer de Marta também era um servir o Senhor. O problema é a quantidade. O problema é a agitação. O problema é a loucura. O problema é a prioridade. Como a igreja primitiva lá da carta do livro de Atos, todos cooperavam
Quando todos cooperam, não fica pesado para ninguém. Agora o problema é quando um grupo pequeno de pessoas, só eles fazem, e aí fica pesado. Você gosta lá no seu trabalho que só você faz? Quando você olha uma pessoa que não ajuda, que não faz nada, você gosta disso? Você fala, nossa, mas aquela pessoa recebe o mesmo salário que eu, e eu tenho que fazer o serviço dela. No reino de Deus é a mesma coisa. No reino do Senhor é a mesma coisa. Por que a gente tem que fazer, dividir o trabalho e na casa do Senhor a gente... Não, aí é diferente. Eu não tenho tempo de servir para o Senhor. Eu não tenho tempo de servir a Deus. Nós temos que parar e ver quais são as nossas prioridades. Quais são os nossos valores. A gente precisa fazer uma avaliação da nossa vida como um todo, porque a vida cristã não é vida dentro da igreja apenas. A vida cristã reflete o todo. O que eu sou aqui dentro da igreja, eu tenho que ser lá fora. O que eu sou lá fora, eu tenho que ser aqui dentro. Agora, Marta, é fato que ela estava equivocada. E, além de Marta estar agitada e preocupada, ela estava equivocada. E é por isso que o Senhor, lá no versículo 40, vai dizer assim, ó, se aproximou Jesus e disse, Marta disse para o Senhor, Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã tenha deixado tudo e eu fique a servir sozinha aqui? Ordena depois que eu venha ajudar. Eu estou fazendo as coisas tudo sozinha aqui, estou desesperada para servir o Senhor, para servir esse monte de homem que está aqui para comer, estão tudo com fome. Olha a cara de fome de vocês aqui. Eu estou correndo. Marta quer que Jesus fique do lado dela e contra Maria. Chega a ser até um pouco engraçado, né? Marta quer colocar Jesus do lado dela e contra Maria. E às vezes a gente quer fazer isso. Fala, Senhor, mas o Senhor não está vendo o que eu estou fazendo e o meu próximo não faz? O Senhor tem que defender a minha causa. Defender o meu lado. Só que o Senhor é um justo juiz, irmãos. É como diz o versículo, né? A gente vê o cisco no olho do irmão, mas a gente não vê a trave no nosso. Nós achamos que muitas vezes nós estamos corretos e que o nosso irmão está errado. E aí Jesus fala assim, Marta, Marta, você anda inquieta, e se preocupa com muitas coisas. Jesus disse uma coisa? Não, Jesus disse muitas coisas. Mas apenas, vamos gente, apenas, Jesus disse várias. Marta estava inquieta com muitas coisas. Mas Jesus disse apenas uma é necessária. A palavra preocupação, você já parou para pensar o que significa? É uma pré-ocupação. Você se ocupa antes da hora. É ansiedade. É a ansiedade que tomou conta da nossa sociedade, a ansiedade que tomou conta das nossas vidas. Quando eu alcanço um objetivo, eu já estou programando o próximo. É tipo boleto, sabe? Quando a gente termina de pagar um boleto, você já arranja outro para pagar e assim vai indo. A vida é assim. É a nossa vida. Queima o boleto. Queima o boleto. Aí o Serasa vem buscar a gente, né? É uma vida de preocupação, eu só fico me preocupando, eu vivo na inquietude. Quando eu termino uma coisa, eu não vejo a hora de fazer outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. É a Marta dentro de nós falando, a gente tem que, não pode parar, tem que fazer, tem que produzir. Não vou pedir para levantar a mão quem é assim, porque eu acho que mais de 50% da igreja vai levantar. Mas você sabe como é você. Você pode fazer uma autoavaliação e uma avaliação do Espírito Santo dentro de você nessa manhã. Irmãos, o tema da mensagem dessa manhã é o encontro que define. Repita comigo, o encontro que define. Define o quê? Jesus, no momento em que fala essa frase para Marta, Jesus está definindo qual é a nossa prioridade.
Jesus precisa se encontrar com Marta e com Maria para definir para Maria e dizer para ela qual era a sua prioridade. E ao mesmo tempo que Marta estava equivocada nas suas preocupações, nas suas inquietudes, Maria estava certa na sua prioridade, porque ela havia escolhido a boa parte. E a parte que Maria havia escolhido não lhe seria tirada. Tem um filósofo brasileiro que eu gosto muito, de algumas coisas, obviamente. Você deve conhecer Mário Sérgio Cortella, e ele diz assim que a palavra prioridade não tem S. Ele diz que prioridade não existe no plural. Porque quando você coloca prioridades, a prioridade já não virou uma prioridade. Você já não tem mais prioridade. Você tem uma série de atividades. Então a prioridade é única. Repita comigo, prioridade é única. Qual é a prioridade agora do cristão? Qual é a prioridade do cristão, irmãos? Viver aos pés de Jesus. Ouvir o Senhor. Lembra no início dessa ministração que eu disse qual foi o motivo do ser humano ser criado? Quem lembra? A adoração. O ser humano foi criado para adorar. No entanto que tem vários escritores que dizem essa frase, eu não sei qual é o autor original, eu sei que Calvino escreveu isso, Agostinho escreveu isso, mas eles dizem assim que existe um vazio no coração do homem que só o Senhor pode preencher. Porque esse espaço vazio nós preenchemos adorando o Senhor, com Ele morando dentro de nós, habitando em nosso coração, habitando em nossa mente, em nossa vida. E o Senhor morar em nosso coração significa servir a Ele com alegria. Quando nós servimos ao Senhor com alegria, nós não sentimos peso, nós não andamos com inquietudes, com preocupações. A vida, irmãos, a vida é feliz quando nós vivemos ela de uma forma simples, de uma forma modesta. O problema é que nós vamos enchendo a nossa vida com coisas para deixar a vida melhor. A gente acha que enchendo de coisas, a gente vai deixar a vida melhor. Mas quando nós enchemos a nossa vida de coisas, ela vai ficando cada vez mais complexa. Você já conheceu alguém que tem vários imóveis? A pessoa vai comprando imóvel, vai comprando imóvel, vai comprando imóvel, vai comprando imóvel. Gente, chega uma hora que vira uma loucura cuidar disso. É uma doideira. E corre atrás disso, corre atrás daquilo outro. Estou fazendo só uma comparação. É a mesma coisa. Parece que para a gente viver bem, a gente tem que ter um monte de coisa, tem que ter um monte de bens, tem que ter um... Sabe, você vai colocando coisas nas costas que você vai ficando arcado de tanta coisa que você tem. Tanta coisa para fazer, tanta atividade. Tanta loucura, para que a gente viver assim? Nós temos que aprender com Jesus, porque Ele disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é pesado. O fardo dele é leve. Ele falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Nós temos que ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus para viver de uma forma simples, de uma forma modesta. E viver de forma simples e modesta não significa viver uma vida de mendigação. Entenda o que eu estou dizendo. Significa colocar a nossa ansiedade perante o Senhor. O apóstolo Pedro diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade é quando nós queremos resolver os nossos problemas. Nós queremos fazer do nosso jeito. Achamos que nós temos domínio sobre a nossa vida, mas o Senhor nos diz, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de você. Não andeis preocupado. Eu preciso ler aqui o que o Senhor Jesus nos disse lá em Mateus capítulo 6, 25. Reflita nas palavras de Jesus, se elas não vão ao encontro do que eu estou falando. Por isso eu lhes digo, não andem ansiosos pela sua vida, quanto ao que hão de comer ou de beber,
nem pelo seu corpo, quanto ao que hão de vestir. Não é a vida mais que o alimento? O corpo mais do que o vestuário? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? Quem de vocês aqui pode acrescentar 1 ano de vida à sua própria vida? Versículos 31 diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E aqui eu vou caminhando para o final da minha ministração nessa manhã. E eu quero deixar para vocês aqui algumas perguntas. Jesus está nos ensinando aqui a forma correta. Qual é a nossa prioridade? 6:33, às vezes as pessoas sabem de cor o versículo, mas a gente esquece às vezes de meditar. A gente está vivendo como Marta, correndo, agitados, preocupados, ansiosos, enchendo a nossa bagagem de coisas, achando que para a vida ser boa a gente tem que ganhar, crescer. Mas Jesus disse, isso é o que os gentios fazem. Vocês cristãos, vocês irmãos que estão aqui nessa manhã, que ouvem a voz do Senhor, Mateus 6:33 para nós. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Feche seus olhos nesse momento. Eu vou fazer umas perguntas aqui, eu quero que você reflita nessas perguntas, com seus olhos fechados. Será que servir aqui na igreja já não está no modo automático? Será que você não está vindo só para cumprir a escala? Será que vir à igreja já não virou uma rotina? Não, domingo eu tenho que ir na igreja, mas será que você não esqueceu qual é o propósito de vir à igreja? Será que deixar de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, não está passando despercebido na sua vida? Eu lembro da época em que, quando nós cumprimentávamos o irmão, quando a gente encontrava o irmão na rua, na igreja, nós cumprimentávamos o irmão com graça e paz. Paz seja com você. Isso foi passando despercebido e hoje a gente esqueceu. Às vezes a gente quer culpar o inimigo de tantas coisas e é fato que Satanás tem sim a participação nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Mas nós deixamos tantas coisas minarem a nossa fé de uma forma tão sorrateira. É uma televisão, é um celular. Enquanto Jesus está falando assim, filhos, apenas uma parte é necessária. Se vocês escolherem essa parte, ela não lhes será tirada. Você que é do Senhor, que ouviu a sua voz, você que serve a Jesus Cristo, pare nesse momento para ver como está a sua vida com o Senhor no seu secreto. Se você está ouvindo Deus, nós vamos orar nesse momento. Eu quero que você faça a sua oração também aí agora, com o seu olho fechado. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos livre das distrações desse mundo, Senhor. Pai, nos livra, Senhor Jesus, das nossas ansiedades, das nossas inquietudes, das nossas preocupações. Queremos encher a nossa vida, uma bagagem tão grande, cheia de coisas, Senhor, achando que isso é o que vai resolver os nossos problemas. Mas é só o Senhor que é a solução para os nossos problemas.
Nós já te encontramos porque o Senhor nos encontrou primeiro, o Senhor nos amou. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou primeiro. O Senhor nos amou. O Senhor nos trouxe para te servir, ó Pai, e te adorar de todo o nosso coração. Enche a vida dos meus irmãos com alegria, com paz, com zelo. Enche a vida dos meus irmãos com paciência, com longanimidade, Senhor. Enche a vida dos meus irmãos com mansidão. Enche a minha vida também, Senhor. Que possamos nos preocupar, Senhor, somente com aquilo que é importante, com a boa parte, que é te servir, que é te adorar, Senhor Jesus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Guarde essa palavra no nosso coração nessa manhã, Deus. Pois nós queremos te adorar e te servir com todo o nosso coração. É o que nós pedimos e clamamos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Recebam a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo e o ensino, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém.